Vamos reiniciar então, pessoal, por favor, pontuem para as meninas se o som melhorou. Nós vamos retomar, vamos começar a falar sobre benefícios incapacitantes. Eu estava falando para vocês, não sei se todos ouviram, eu vou falar novamente, para que todos absorvam o conhecimento. Quando nós estamos vinculados ao plano de previdência, nós temos direito a ter benefícios previdenciários. O benefício previdenciário de hoje, que nós vamos trabalhar hoje, tem relação com as incapacidades, quer dizer, doenças que nos incapacitem para o trabalho ou para a gestão da nossa própria vida. Então, vamos lá. Eu quero que vocês digam para as meninas se o som está ok, para a gente continuar falando sobre como é que a gente sabe quando a gente está vinculado à Previdência. Vamos lá. A Previdência Social, que é do INSS, existem outras previdências, tá? Mas nós vamos falar aqui do INSS. O INSS, para que a gente esteja vinculado lá, nós temos que nos inscrever para começar a contribuir para o INSS. Então, se eu sou funcionária de uma empresa, a empresa faz essa inscrição para mim. Eu estou vinculada ao INSS através da empresa. E toda vez que entrar o meu salário, vai sair ali a alíquota do INSS, da minha contribuição para o INSS. Então, meu vínculo está formado com o INSS, certo? Mas nós podemos também nos vincular ao INSS através de outras formas de contribuição, como, por exemplo, o contribuinte individual, que é aquela pessoa que contribui por ela mesma. Ela não é empregada de nenhuma empresa, então ela mesma faz o vínculo com o INSS como contribuinte individual, que era o antigo autônomo, né? Lembra do nome autônomo, que é aquela pessoa que trabalha por ela mesma? Então, eu, por exemplo, no escritório de advocacia, poderia ser uma contribuinte individual. Eu mesma gerar as guias de pagamento e eu mesma verter esses pagamentos para que eu, depois de um número de contribuições, eu possa fazer um pedido de benefício. Não é automática a nossa vinculação com direito a benefício, porque o INSS, como eu já tinha falado para vocês, ele funciona como uma seguradora, um plano de saúde. Então, eu me vinculo ao plano de saúde e eu preciso pagar um número de parcelas para que eu possa fazer o pedido, por exemplo, de uma cirurgia. No INSS, quando a gente está falando aqui de benefícios médicos, de incapacidades, nós também temos que contribuir por 12 meses para adquirir o direito a fazer o pedido de benefícios médicos. Nós vamos estudar aqui nessa apostilinha que eu fiz para vocês, que existem algumas exceções que quebram a carência. Então, eu vou apresentar para vocês hoje quais são os benefícios médicos e, como nós temos pouco tempo, vocês vão me deixando as dúvidas que forem surgindo para a gente ir debatendo aqui ao longo do nosso curso, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês alguma informação, e não toda, sobre os benefícios e a forma de conquistá-los. Mas o primeiro ponto, ponto de partida, é que a gente seja cliente, entre aspas, entre muitas aspas, cliente do INSS. Como é que a gente fica cliente do INSS? Contribuindo mensalmente, tem alguns planos que não são mensais, depois uma outra hora a gente fala disso, mas contribuindo para estar inserido dentro do sistema previdenciário, tá certo? Então, se eu sou funcionário de uma empresa, automaticamente, quando entra o meu salário, já foi descontado lá a minha contribuição previdenciária. E se eu sou autônoma, eu sou cabeleireira, manicure, eu sou advogada, eu sou dentista, eu mesma tenho que fazer as minhas contribuições, tá? Existe o caso do MEI, né? Microempreendedor, ele também, quando ele paga aquela alíquota da contribuição, ele automaticamente se insere no plano previdenciário,
tá bom? Então, a partir de um número mínimo de parcelas, a gente tem direito à conquista daquele determinado benefício. No caso dos benefícios incapacitantes, são 12 parcelas, 12 contribuições, um ano de contribuições para a gente poder estar inseridos no plano previdenciário. É importante a gente lembrar que os pagamentos, o primeiro pagamento, pelo menos, tem que ser um pagamento vertido no prazo. Então, não adianta a gente pagar quando a gente quer. Tem uma data de vencimento lá. Nós temos que obedecer aquela data de vencimento, tá? Então, tem que ter atenção com isso. Por quê? Porque só depois da primeira parcela paga no prazo é que começa a contar o nosso direito. Aquelas 12 que eu falei, as 12 mínimas, tá? Então, a gente precisa ser cuidadoso com isso, colocar lá na nossa agenda que tem a data certa do pagamento para que isso seja vertido para a Previdência nas datas corretas. Uma boa informação para vocês é o seguinte: a gente pode entrar lá no meu INSS, sabe com aquela senha do Gov que a gente tem? Então, se você não tem, você vai entrar no site do meuinss.org.br e você vai criar uma senha para você. A partir disso, você vai buscar lá, dentro do meu INSS, é um portal como se fosse um Facebook, por exemplo. Você vai entrar no portal, vai lançar a sua senha e vai aparecer ali o menu com o teu histórico de trabalho. Nessa senha do Gov, você pode pegar também a tua carteira de trabalho digital. E aí, se você vai mandar para um previdenciarista, ele pode já ter acesso a todo o seu cadastro de trabalho que está lá no INSS e comparar com a tua carteira de trabalho, que também está lá no Gov, para saber o quê? Se tudo que tem na tua carteira de trabalho foi lançado no teu cadastro de informações do INSS. E aí você vai ver lá no teu cadastro, que chama extrato de contribuições, você vai ver se você está em dia com o INSS. É um cadastro um pouquinho difícil de entender, mas na dúvida, vocês mandem aí perguntas que a gente vai ensinando vocês a analisar o CNIS. O apelido dele é CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. CNIS é um extrato que tem vínculo e remuneração, quer dizer, a tua ligação com o trabalho e o valor que você pagou por mês para o INSS, tá certo? Então, você que está preocupado, será que aquele meu vínculo foi feito? Será que aquela contribuição que eu paguei entrou no INSS? O INSS está sabendo dessa contribuição? Você vai lá no meu inss.org.br e baixa o teu extrato e compara com o que você paga. Olha, eu paguei no dia tal, aqui a contribuição, e ela realmente aparece no valor exato que eu fiz, tá? Vai aparecer essa informação no extrato. Se não aparecer, tem que ligar no 135 ou ir até a Previdência e pedir a inclusão. Leva lá o canhoto do seu pagamento para pedir a inclusão daquele pagamento, porque senão você vai jogar um futebol, quebra o pé, não tem benefício previdenciário. Por quê? Porque parece para o INSS que você não é cliente, que você não é segurado da Previdência. Deu para entender? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Nosso documento previdenciário tem que estar sempre, uma vez por ano, eu falo isso lá no escritório para os outros advogados que trabalham comigo. Vocês têm que fazer a manutenção dessa informação, olhar se o INSS tem lançado todas as informações que foram encaminhadas para lá, para que a gente fique sempre com o nosso extrato previdenciário em ordem. Quando eu quiser um benefício médico, eu ficar doente, eu tenho como me socorrer sem precisar corrigir a informação que está lá antes. E isso vai tomar tempo, vai ser um problema para a concessão do benefício, tá certo? Então, depois que a gente prestou atenção em estar inserido no INSS, depois que a gente entendeu que a gente só vai ter benefício médico, qualquer benefício, aposentadoria, qualquer deles, a gente precisa estar contribuindo para a Previdência, né? Então, quando a gente fica muito tempo sem contribuir, a gente tem que começar de novo. A gente começar a nova contagem para a inclusão, para que a gente esteja sempre protegido por esse seguro. O INSS é um seguro
Para nos proteger do quê? Da doença, para nos proteger de uma prisão, para nos proteger da morte, né? Proteger nossos dependentes da morte, para nos proteger na velhice, com as aposentadorias, certo? Hoje nós vamos falar especificamente dos benefícios incapacitantes, que são os benefícios ligados à doença, que basicamente são três benefícios: o auxílio doença, a a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a anterior, lembra a aposentadoria por invalidez? O nome aposentadoria por invalidez não existe mais. Agora é aposentadoria por incapacidade permanente. E o último é o auxílio acidente. Eu vou explicar os três. Tem tudo muito explicadinho no material de vocês, mas eu vou explicar de uma forma mais didática e depois, se restarem dúvidas, ou se vocês quiserem um aprofundamento, aí nós vamos fazer isso de forma separada, tá certo? Então vamos lá. Para a gente entender qual benefício vai ser concedido para nós, para o nosso caso concreto, para o nosso caso, para a nossa vida, a gente tem que olhar primeiro para o tipo de doença. Então, as doenças elas são divididas entre doença total, que incapacita de forma total, eu não consigo fazer nada de trabalho, ou parcial, eu não consigo fazer por um tempo. Posso ficar doente sem conseguir levantar da cama, incapaz para qualquer coisa, mas por um prazo curto. Por exemplo, sofro um acidente de carro, quebro os braços, quebro a perna e fico de cama. Mas o meu corpo vai se recuperar, o osso vai se recuperar. E eu, em breve, quanto? 60, 90 dias? Eu estarei de novo podendo trabalhar e podendo cuidar da minha própria vida, fazer a minha própria alimentação, tomar banho. Então, o benefício não é só para pessoas que trabalham fora, pessoas que trabalham dentro de casa ou até pessoas que tomam conta de si mesmas, certo? Então, existem pessoas que contribuem como contribuinte facultativo, que é aquela pessoa que não trabalha fora, não tem atividade remunerada, não ganha dinheiro com nada, mas contribuem para ter direito a benefício médico, para ter direito a uma aposentadoria. São os facultativos, contribuem porque querem, tá? Essas pessoas, se elas ficam doentes e não trabalham, então elas não têm capacidade laboral, que é a incapacidade de trabalho, mas elas têm a incapacidade de autogestão. Então, elas vão receber um benefício ali referente aos pagamentos para poder subsistir, apesar de doentes. Tudo claro até aí? Tem alguma dúvida? Doutora Simone, até o Oi, momento, nós temos apenas contribuições, tá? Ainda não temos perguntas, mas nós temos a contribuição da nossa amiga Lilian Olegário. Obrigada pela presença, Lilian. oi, Lili. Sempre contribuir com o INSS, sou CLT, mas quando precisa é uma humilhação para ter o que é de direito nosso. O limbo do o limbo previdenciário é muito desgastante. Você não tem renda, nem do empregador e nem da autarquia chamada INSS. Por enquanto, apenas essa contribuição. Sim, oi, Lilian. Saudade de você, menina. Realmente, o limbo previdenciário, limbo trabalhista previdenciário, eu estou editando um livro, sai agora mais um mês e pouquinho, dois, um livro exatamente sobre isso, que eu tenho trabalhado junto com as empresas para que a gente minimize esse problema. Quando há a incapacidade do trabalhador, o INSS tem que conceder o benefício se a pessoa estiver doente, mas muitas vezes o perito entende que a pessoa não está doente. Só que quando esse trabalhador chega lá na empresa e pede para voltar, o médico da empresa diz que a pessoa está doente. Então, nem o INSS está pagando o benefício e nem a empresa está pagando salário. Isso chama limbo, limbo previdenciário, trabalhista previdenciário. E aí os juízes do trabalho têm condenado a empresa ao pagamento enquanto a Previdência não assume aquela contribuição mensal, né? O salário de benefício. Mas realmente, Lilian, é um grande problema social.
né? Porque nós temos uma deficiência de peritos, nós temos pouco comprometimento entre o documento médico do trabalhador e o reconhecimento por aquele médico perito. Às vezes, o médico perito que está lá no INSS fazendo a perícia não é especialista na área, então ele acaba não identificando a incapacidade do trabalhador. Então, realmente um problema sério social, mas que pode ser sanado, quer dizer, pode ser resolvido é, pela ajuda da empresa, quer dizer, a empresa assume o salário e colabora com a documentação para o pedido previdenciário. Tudo começa no pedido médico previdenciário ligado a uma doença com o agendamento da perícia. Então, nós que já somos ligados ao INSS, porque nós temos que ser como que clientes do INSS, como eu brinquei, a palavra não é cliente por óbvio, mas como se fôssemos clientes do INSS, porque nós pagamos todo mês, nós pagamos para, no momento em que a gente precisar, a gente tem o benefício. Então, se eu estou pagando todo mês, eu não quero ficar doente, mas se eu ficar, eu tenho direito ao benefício, né? Mas para isso eu tenho que estar contribuindo para essa seguradora, que é o INSS. E quando chega esse momento, muitas vezes a gente precisa fazer outras provas, além das provas de contribuição, de que eu sou cliente. Além de provar que eu sou cliente, eu tenho que mostrar que eu estou doente. Então, nós vamos agendar uma perícia. E nesse dia da perícia, agora nós temos um programa que chama Teste Med, que a gente coloca a documentação médica do nosso médico particular, que pode ser um médico do SUS, lá no sistema previdenciário e muitas vezes a gente consegue a concessão do benefício sem fazer a perícia, por conta desses documentos médicos. Então, nós temos que ter laudos médicos, nós temos que ter receituários, nós temos que ter exames, nós temos que montar um dossiê de demonstração da nossa doença, né? E quando a gente consegue fazer um agente, quando a gente consegue pelo Ateste Med, ótimo, dali uns 30 dias, o benefício já começa a ser pago para a gente. Mas quando a gente precisa marcar a perícia, nós não sabemos exatamente qual benefício a gente vai receber. Se a gente vai receber o auxílio-doença, se a gente vai receber a aposentadoria por incapacidade. Por quê? Porque depende do tipo de incapacidade que eu tenho. Então, vamos pensar junto. Eu vou diretamente no INSS e faço pedido de agendamento de perícia. Vamos pensar que a gente não tinha o Ateste Med, que é esse programa virtual de concessão de benefício. Ele é temporário, então a gente não sabe quanto tempo ele vai durar. O comum é que a gente entre em contato com o INSS pelo 135 ou pelo meu INSS, e a partir daí a gente faça um agendamento de perícia médica. E no dia X ali, pactuado da perícia, nós vamos levar toda a informação que nós temos sobre a nossa doença. E é muito importante que a gente faça um demonstrativo bem resumido e com bastante provas, com bastante elementos de provas. Por quê? Porque o perito vai ter pouco tempo para estar conosco ali na sala de perícia. E aí, quanto mais informação documental a gente tiver, melhor. É claro que quando a nossa doença ela aparece fisicamente no nosso corpo, o perito pode também nos olhar e perceber que estamos doentes. Mas muitas doenças, elas não são avaliadas assim, com o olhar do perito, do olhar do médico. Ele precisa analisar documento, ele precisa analisar exames. E nós temos, então, que levar toda essa documentação, esse arcabouço probatório, para o perito lá do INSS. Então, número um, voltando no que eu falei. Número um, a gente tem que ser vinculado ao INSS, a gente tem que ser cliente do INSS. Como que a gente sabe se a gente é? Primeiro, que a gente tem que pagar todo mês. Segundo, que a gente pode entrar lá no meu inss.org.br para registrar uma senha ali, que é a mesma senha do Gov,
e a gente pega o cadastro de informações para a gente ver se as contribuições que nós estamos vertendo ou a empresa para a qual a gente trabalha está vertendo, está tudo entrando ali no nosso sistema, tá? Cadastro Nacional de Informações Sociais, é o CNIS. Você vai pegar aquele extrato e vai acompanhar. A sequência um é a empresa um que você trabalhou na vida. A sequência 2 é a 2 e assim por diante. E aí você vai olhar ali naquele extrato e vai acompanhar. Olha, teve uma empresa que eu trabalhei que não está aqui. Então já vai pedir, liga no 135 ou vai lá num posto da Previdência perto de você e faz o pedido para acertar esses vínculos. E aí o seu cadastro, o seu CNIS, está sempre ok. Quer dizer, momento, fui jogar um futebol, quebrei o pé, meu CNIS está ok. Eu sei por quê? Porque o mês passado, no final de todo o ano, eu faço a avaliação sobre ele. Esse é o fator número um, tem que ser cliente do INSS. Fator número dois, eu tenho que provar que eu estou doente, né? Então, ou pelo ateste médico, eu vou juntar a documentação médica, como se fosse Facebook mesmo, a gente coloca ali o documento do médico, tudo abastece no sistema e manda para a Previdência analisar, por sistema, pela internet. Ou a gente faz o agendamento de perícia e leva esses documentos lá. Até aí, pessoal, vocês podem fazer tudo isso sem advogado, tá? Inclusive, eu dou aula num curso para despachantes previdenciários. Uma empresa nova que surgiu que ela treina pessoas para trabalhar com isso. Então, as pessoas vão captar os clientes ou vão nos bairros onde as pessoas estão doentes e fazem os pedidos administrativos. Não pode fazer nada na justiça sem ser advogado. Os pedidos administrativos por eles, porque as pessoas já são craques, entendem como fazer. Porque tem muita gente, principalmente na área rural, que tem dificuldade de usar a internet, colocar documentos na internet, não é mesmo? Então, esses despachantes, eles fazem esse trabalho, tá certo? E aí o benefício não foi reconhecido, aí sim leva para um advogado fazer. O advogado pode fazer desde o começo. Você mesmo, que não é nem despachante nem advogado, também pode fazer o pedido do teu benefício. Então, por exemplo, seu paizinho faleceu, você mesmo pode entrar no sistema e fazer o pedido de benefício para sua mãe, por exemplo, pode ser a dependente daquela pensão por morte, tá certo? Não precisa, portanto, contratar nem advogado e nem despachante previdenciário para fazer isso. Você pode fazer por sua conta e, se tiver uma negativa, aí sim vocês encaminham aquela documentação para o advogado, tá certo? Então, nós temos que fazer essas duas provas. Primeiro, que eu sou cliente, segundo, que eu estou doente. E aí, o perito, ele vai olhar para aquela documentação, ele vai analisar aquela documentação e dizer se há doença, se há incapacidade ou se não há. Se tiver doença ou incapacidade, e incapacidade, ele vai dizer de quanto tempo é essa doença e incapacidade, tá? E aí é que a gente vai saber que tipo de benefício vem vindo. Se ele diz é temporária, a Simone vai ficar boa, ela está doente agora, quebrou o pé, caiu, ou jogando futebol, quebrou o pé. Mas daqui 60 dias a Simone está boa. Então, ele vai me dar um benefício de auxílio doença por 60 dias. Quando esse benefício vencer, terminou, e eu tenho que pensar aqui, faltam 15 dias para acabar meu benefício, eu tenho que pensar, eu já estou boa para voltar a trabalhar? Se eu estou boa, eu já começo a me preparar para voltar. Se eu sou empregado de uma empresa, eu já vou avisar a empresa. No dia X de setembro, vence o meu benefício, eu vou voltar a trabalhar. Pronto, ótimo. A empresa já faz a reserva do dia do médico do trabalho para ele confirmar que eu estou boa e eu volto a trabalhar. Mas se eu não estou boa ainda, não me recuperei, agravou meu quadro, etc., eu vou fazer um pedido para renovação do meu benefício, extensão do meu benefício. E eu tenho que fazer esse pedido com alguma antecedência, eu não posso esperar o benefício acabar, porque senão eu vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que começar do zero para fazer o pedido do benefício. Percebam como é importante a gente acompanhar ali naquela carta de concessão
que vai sair da ordem do INSS, qual é a data do vencimento do meu benefício, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou inscrita no INSS, eu fiquei doente, eu levei documento para o perito olhou e falou: são 60 dias de afastamento. Eu tenho que colocar na minha agenda que 15 dias antes de vencer, eu tenho que decidir se eu estou boa ou não para voltar para o trabalho. Se eu estiver boa, aviso a empresa. Se eu não tiver, for funcionário de empresa nenhuma, tudo bem. Se eu é, aviso a empresa e volto. Se eu não estiver boa, eu peço uma extensão do meu benefício, uma renovação desse benefício, tá? Para mais X tempo. E aí, quem vai dizer quanto é esse tempo? Depende. O teu médico particular, que é aquele médico do SUS, não quer dizer que eu pago o médico, é o meu médico, fora da Previdência, fora da Justiça, é o meu médico. Então, ele é chamado de médico particular, mesmo que a gente não pague pelo serviço dele. O meu médico vai dizer que eu tenho que estar afastada mais 15 dias, 10 dias, mais 60, se for o caso, e eu levo para o perito da Previdência, para nova perícia, para prorrogação desse benefício. Ficou compreendido? Então, quem é que vai dizer se o meu benefício é de curta duração ou de longa duração? É o perito. O auxílio-doença, ele é para doenças de curta duração. O prognóstico de cura tem que ser menor do que 2 anos. E aí a gente vai em tratamento, e se for necessário, vamos prorrogando. Quando essa doença chegar num ponto que precisa estender por mais tempo, aí pode ser que seja considerada a possibilidade de aposentadoria por incapacidade. Deu para perceber, então, qual é a diferença desses benefícios? O benefício de auxílio-doença, ele é para uma doença que vai ter cura de curta duração, menos de 2 anos de tratamento. E o benefício de aposentadoria já é com caráter de permanência. Ele é um pouquinho mais demorado para cura. Então, afasta-se por período de 2 anos ou mais. Aí vocês podem perguntar, mas Simone, eu sei de muitos casos de pessoas que estão vivendo de auxílio-doença por muito mais do que 2 anos. Sim, pode acontecer. Pessoas que estão renovando seus benefícios de tempo em tempo e isso extrapole os 2 anos. Acontece. Mas por quê? Porque ele deve ter começado com benefício de curta duração. E aí foi prorrogando, 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 passando por sucessivas perícias, até que fixou-se um período longo, né? E aparenta que aquilo é uma aposentadoria, mas não é. E pode ser cessado a qualquer momento. Quando o benefício é de auxílio-doença, normalmente já sai ali com prazo, né? A carta de concessão desse benefício tem uma data fatal, que é o último dia que você está vivendo de benefício. A aposentadoria não tem a data fatal, né? Mas os dois, de qualquer forma, o segurado, a segurada, doente, pode ser convocada para fazer nova perícia. E nesse caso, quando você é convocado, você tem que obedecer. Porque se você não aparece para fazer a perícia, você vai perder o direito ao benefício. E aí você pode entrar no limbo previdenciário. Vamos lá, parece que temos uma pergunta. Enquanto eu bebo água, me fala qual é a dúvida aí, por favor, Érica. Sim, vamos sim. Nós temos algumas perguntas, tá? Então vamos lá. O Roberto Correia, ele, ele diz: boa tarde a todos. Minha dúvida, doutora, enquanto estiver afastado na cobertura do INSS, posso pausar o pagamento do recolhimento da taxa? Eu tenho algumas, tá? Vou fazer uma a uma. Vamos fazer uma a uma. Então vamos lá, Roberto. Obrigada, viu, por você estar aqui, obrigada por tua audiência. Enquanto nós estamos vivendo de benefício, a gente não paga contribuição, tá? Enquanto nós estamos afastados, a contribuição é suspensa, tá bom? Então você tem que observar direitinho lá na tua carta de concessão qual é o teu último dia
de benefício para no mês seguinte você retomar aquele pagamento. Mas enquanto você está vivendo de benefício, você não pode contribuir. Não deve e não pode, porque há casos até de suspensão do benefício quando contribui. Por exemplo, um salário maternidade. Quando a segurada que está ausente porque teve bebê começa a contribuir, suspende o benefício de salário maternidade. As aposentadorias. Quando há aposentadoria por incapacidade total e permanente, você, se tiver contribuição, é porque você está trabalhando. E na aposentadoria por incapacidade, você não pode trabalhar. Então, não deve contribuir. Dá para retomar? Dá, mas é complicado. Depois que você perde o benefício, vai demorar alguns meses. Enfim, então a regra é: enquanto estamos vivendo de benefício, nós não contribuímos. Outra, Érica. Certo. A próxima é da Deise Isidoro. A pergunta dela é: a depressão é considerada permanente? Deise, vamos lá. É, a depressão, ela precisa. Vamos pensar assim, olha, qualquer doença. Vamos pensar em todas as doenças. Um câncer, por exemplo. Eu tenho um tumor. O nome da doença não incapacita. O que incapacita é o que aquela doença faz com a gente. Então, por exemplo, eu tenho um tumor, mas o meu tumor está aqui controlado. Eu tenho energia para ir para a academia, eu tenho energia para acordar todo dia, eu estou bem, eu estou vivendo bem, embora eu tenha um tumor. Então, esse tumor, embora eu tenha essa doença, ele não me incapacita, nem para o trabalho e nem para as rotinas de autocuidado. Então, eu não vou ter direito a benefício. Quando a gente fala de uma doença psicológica, é, psiquiátrica, nós temos que olhar para o nome da doença e pensar o quanto essa doença compromete a minha capacidade de trabalho e de autogestão. Então, se nós temos uma doença, uma depressão tão profunda, é, que ela ataque o nosso organismo de forma a nos impossibilitar de trabalhar e de gerir a nossa vida privada, quer dizer, eu não tenho ânimo para nada, eu não tenho ânimo para sair da cama, eu não tenho ânimo. Essa doença, qualquer nome que ela tenha, e a depressão também está inserida, ela está incapacitando o meu trabalho, ela está incapacitando a minha vida social, pessoal. Então, sim, eu terei benefício. Será que ficou claro, Deise? Então, de um lado, eu tenho que olhar o nome da doença, e qualquer que seja ela, e pensar quanto essa doença está agindo sobre o meu corpo como um todo, que é minha mente, meu corpo é tudo uma coisa só, de forma a atrapalhar a minha vida, a minha gestão do meu trabalho, a minha gestão física. Eu não consigo comer, eu não consigo dormir, eu não consigo me banhar sozinha. Quanto essa doença me incapacita? E se tiver incapacidade, qualquer que seja, para o trabalho, ou se você não trabalha para a tua vida pessoal, aí sim tem direito a benefício. Deu para entender? E aí você leva essa doença lá para o perito e ele vai falar de quanto tempo é o teu tratamento, certo? Por isso que o perito é que diz se é auxílio doença, se é aposentadoria. Tem mais alguma? Será que ficou claro? Temos sim, ficou bastante claro. A gente pede que, por favor, a Deise coloque aqui no chat se ficou, se não, por favor, pergunte novamente. Do Chiquinho, Chiquinho 3C. Ele tem duas perguntas, tá? Vou fazer uma de cada vez. Doutora, no que se refere à legislação, acidente de serviço comprovado por perícia e entrando de LTS, o salário cai metade. Nesse caso, é lícito não receber o salário integral? Chiquinho, vamos lá. Olha, são duas coisas diferentes. A gente tem que entender como é que está o teu benefício. Porque é o seguinte, o nosso salário que a gente ganha lá na empresa, ele é calculado de uma forma, é aquele salário que você tem lá no mês. O benefício, ele não é igual ao salário.
ele é um cálculo com uma porcentagem que é colocada sobre ele. É um cálculo da média das nossas contribuições da vida. Então, vamos pensar aqui, como no meu caso, quando eu comecei a trabalhar numa loja, eu era vendedora de loja. Depois, eu passei num concurso para trabalhar na prefeitura. O meu salário lá da loja provavelmente era salário mínimo. Depois na prefeitura já subiu um pouquinho. E agora eu contribuo pela faculdade, pelo Mackenzie, por exemplo. Então, se eu me afastar agora, o meu salário de benefício, fiquei doente, sofri um acidente de trabalho, o meu salário de benefício, ele não vai ser o salário do Mackenzie. Ele vai ser uma média entre todos os salários que eu já paguei para o INSS. Então, da época que eu era balconista, da época que eu trabalhei na prefeitura e da época do Mackenzie. Faz uma média, e aí, em cima desta média, vai ser aplicada a alíquota, que é uma porcentagem do benefício. É um cálculo bem dificinho de entender. Mas é isso aí. Além disso, quando a gente está falando de auxílio-doença, tem um limitador que é a média das últimas 12 contribuições, né? Então, por isso que é difícil a gente falar, eu ganhava 5 mil lá na empresa e agora de benefício previdenciário eu me machuquei, eu estou afastado, eu ganho metade disso. Porque depende de como que é a tua história financeira dentro da Previdência. Agora, vamos pensar comigo. Quando é acidente de trabalho e ele está lá registrado na direitinho, a informação do acidente foi para o INSS, aí, nesse caso, não tem aplicação da alíquota. A média desse salário, o valor que der nessa média de salário vai ser o seu salário de benefício. Eu sei que é bem difícil de entender isso, viu? Quando eu estou falando disso lá na faculdade para os advogados, eu tomo uma aula inteira só de cálculo. E ainda assim resta dúvida. Então, o teu caso, Chiquinho, é um caso bem difícil de eu falar para você, tá certo o teu salário ou tá errado? Por quê? Porque depende de eu fazer tua conta. Eu preciso entender qual é a história de contribuição que você tem, qual a alíquota que foi aplicada no teu benefício e se era para ter aplicado a alíquota mesmo ou não. Por quê? Porque muitas vezes a empresa não informou que foi acidentário e está tendo uma alíquota aí que não era para ter. Percebe como é difícil eu te falar se está certo ou está errado? Porque vai depender exatamente do que aconteceu e da informação que a Previdência recebeu sobre o teu acidente. Se recebeu, se a empresa informou a Previdência que você é um acidentado. Percebe? Então, no o teu caso, eu acho que é um caso que vale a pena você levar a tua informação previdenciária, a tua carta de concessão, para um advogado previdenciarista, dar uma olhadinha e falar: esse cálculo está certo ou não. Percebe? Para que você. Porque se tiver errado, meu amigo, você pede a correção e você recebe todos os retroativos. Você recebe a correção de todos os meses anteriores. Entendeu? Então, às vezes, vale a pena você pagar uma consulta para um previdenciarista para ele olhar para isso e falar: tá certo, tá errado. Entendeu? Será que eu respondi? Certo? A Daisy respondeu aqui no chat que respondeu sim a pergunta dela, tá? Que foi Muito bom. clara. E nós temos aqui mais perguntas, temos mais 4 perguntas, tá? Ainda do Vamos. Chiquinho, uma outra questão seria: o trabalhador, por alguma razão de saúde, entra de atestado médico. É lícito efetuar qualquer tipo de salário, desculpa, qualquer tipo de desconto no salário do trabalhador? Eu posso repetir. Quando o trabalhador ele tem uma doença e foi afastado pelo INSS. É Pelo que, isso? pelo que eu entendi, sim, ele falou assim: o trabalhador, por alguma razão de saúde, entra de atestado. Isso. É Então ele está. lícito efetuar Então isso? vamos lá, olha, o atestado médico, ele pode ser dividido em duas formas de apagamento. A partir do 16º dia de afastamento, vai para o INSS. E aí, lá no INSS, a empresa não tem como fazer nenhum abatimento daqueles valores. Aquilo sai direto do INSS para nós, para você, Chiquinho, certo? Antes desses
desses 16 dias, esse afastamento é pela empresa. E aí, muitas vezes lá na empresa, nós temos alguns abatimentos. Por exemplo, plano médico, por exemplo, um adiantamento que eu fiz, por exemplo, vale, né? E aí sim, enquanto a gente está no salário, a gente pode ter abatimento desses valores que nós ficamos devendo. Será que é disso que o Chiquinho está falando? Faz a próxima pergunta enquanto o Chiquinho me responde se eu entendi certo. Tá, ele está dizendo aqui que a pergunta um, a primeira que ele fez, foi entendido. Há várias variantes para se chegar a um salário justo. Ele entendeu, a gente aguarda da segunda, tá? Aí eu tenho uma pergunta da Ana Carol Mafaldo. É legal essa atuação como despachante previdenciário? Precisa de alguma formação ou é proibido algum profissional em específico? Olha, o despachante previdenciário, ele não pode ser advogado, porque nós, advogados, somos proibidos de fazer esse tipo de atuação. O que é essa empresa que me contratou, que para dar aula, ela começou como uma empresa de contabilidade e ela quis formar alguns profissionais para fazerem lá dentro da contabilidade esse atendimento administrativo. Eles não podem fazer nada jurídico, claro, por óbvio, dentro da contabilidade. Fazer esses atendimentos. Agora, eu não sei se eles precisam ser contadores. Eu entendo que não. Precisam ser pessoas que entendam do sistema previdenciário para auxiliarem pessoas que não sabem fazer. Por exemplo, nesse caso, eles estavam tratando com muitos ruralistas que não sabiam fazer o pedido administrativo. Agora, para advogados, isso é contra a norma. Nós não podemos fazer esse tipo de trabalho, tá? Os juristas não fazem. Nós fazemos o trabalho jurídico, que é administrativo, com judicial. Agora, a formação mínima, eu acho que você tem que fazer um curso para você aprender a mexer no INSS, naquele aplicativo do meu INSS, para você entender quais documentos você tem que inserir, para colaborar com essa pessoa que não sabe, é uma pessoa analógica, por exemplo, uma pessoa de idade que não sabe fazer o trabalho, né? Então, nessas cidades pequenininhas, existem esses despachantes que são funcionários, talvez, dessas contabilidades e aprendem a mexer com o sistema previdenciário. Dá para entender o que é que eles fazem, Ana? Nada mais é do que, por exemplo, o filho faz pelo pai, entendeu? É um primeiro pedido administrativo. Então, é isso, para aprender a mexer no sistema, para aprender quais documentos tem que juntar, para aprender sobre o Ateste Med, onde você junta os documentos. Eu acho que não tem nenhuma lesão de direito, nenhuma irregularidade nisso, não, viu? Certo. A próxima pergunta é outra do Chiquinho, tá? No meu município, a legislação estabelece tempo máximo de licença para tratamento de saúde em 24 meses. Se esse prazo se estender, não conta como tempo efetivo de serviço? Isso é legal? Então, vamos lá. Olha, existe mesmo, isso é geral, é uma norma geral. Quando você fica afastado por muito tempo, para contar como tempo, você tem que voltar para o sistema. E isso é uma briga que os advogados têm comprado com muita frequência, porque vamos imaginar que tem uma pessoa que ficou afastada por tanto tempo que deu o tempo dela de aposentadoria. Mas para ela contar esses meses que ela ficou afastada, o INSS só considera se ela voltou para o sistema. Como é que ela vai voltar a trabalhar se ela está doente? Como é que ela vai voltar a contribuir se ela está doente? Então, o que é que a gente acabou fazendo em alguns períodos da nossa história como advogados? A gente pede para o segurado fazer algumas contribuições e aí faz o pedido do benefício. Percebe? É injusto, é errado. Por quê? Porque a pessoa está doente, mas contando aquele período todo de doença, ela pode fazer, por exemplo, o pedido da aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Mas realmente tem esse obstáculo aí. A sua pergunta é se isso é legal. Nós estamos combatendo isso, dizendo que não. Nós advogados trabalhamos no sentido
de dizer pela não constitucionalidade dessa regra. Mas ela ainda acontece, em muitos casos acontece exatamente isso. Se a pessoa não tem contribuições depois de um longo afastamento, aquele período é descartado e não contado. Certo? Vamos para a próxima. Temos aqui outra da Ana Carol Mafal, tá? Sou MEI, estive afastada, sem me atentar, paguei a guia DAS. Quando me atentei, não paguei as próximas. Porém, tem como reaver esse pagamento? Você pagou enquanto você estava vivendo de benefício, né? Acontece que o MEI a gente paga para outras tributações também, não apenas para a Previdência, né? Então tem sempre aquele questionamento se o MEI interrompe o pagamento quando ele está doente ou não, né? Por quê? Porque tem outras contribuições ali também inseridas nessa alíquota única do MEI. Quando a gente está fazendo uma contribuição para o INSS, por exemplo, eu não sou MEI, eu sou é, advogada e pago é, por guia autônoma. Essas guias eu posso fazer o pedido de devolução porque eu paguei por equívoco, né? Ou compensação, por exemplo, a hora que eu voltar, que eu estou liberada, eu volto. Agora, o MEI, por ter outras questões envolvidas, não tem havido a restituição desses valores. Certo. A última aqui do Chiquinho, ele está falando sobre a pergunta 2 que ele fez, né? Eu vou ler na íntegra, ver se consegue entender, por favor. Atestado médico. Até 15 dias entendido que é pela empresa. Descontar as horas extras efetuadas está no rol de descontos possíveis que a senhora explicou? As demais eu entendi. Então, se você está lá vivendo pelo salário da empresa dentro daqueles 15 dias, eles fazem os descontos que você tinha que ter recebido mesmo de desconto, tá? Então vamos pensar, a hora extra normalmente ela incorpora, né, o teu salário. Você recebe a mais do teu salário. Se você não está trabalhando, você não está fazendo hora extra, não é isso? E aí, por óbvio, não há o pagamento da hora extra, certo? E quando a gente já está pelo benefício previdenciário, aí nem não há que se falar nisso. Antes disso, o que você cumpriu de horas extras tem que ser pago para você, no seu salário normal, porque esses 15 dias são de salário normal. Acabou, Érica? Por enquanto são essas, tá? Assim que tiver, eu chamo novamente. Então tá bom. Então vamos tocar mais um Desculpe, pouco. desculpe. Só uma contribuição do Chiquinho aqui, tá bom? É só para a gente fechar isso. A pergunta 3. Então, há possibilidades de contratar um advogado para reaver o tempo de efetivo serviço? É a última pergunta, tá? Olha, meu amigo Chiquinho, sempre há possibilidade e alternativa de contratar um advogado. Por quê? Porque toda vez que a gente tem uma dúvida, é melhor a gente tirar essa dúvida. E claro que vocês perguntando para mim aqui, eu estou dando um panorama geral, eu não analisei o documento de vocês. Então, se você tiver um advogado aí perto de você, no seu município, que você possa consultar, mesmo que seja à distância, encaminhar os documentos, é mais interessante. Por quê? Porque ele vai ver seu caso concreto. Então, você está com dúvida no valor do salário, você está com dúvida no valor do benefício. É importante que alguém dê uma olhada nisso para você, porque você já imaginou você voltar desse benefício e depois descobrir que você tinha direito a mais do que você recebeu? Então, eu acho que é importante você não contratar um advogado para ele fazer uma ação, mas para ele avaliar esse caso e dizer está certo ou está errado, podia ou não podia, entendeu? Porque o prejuízo para quem não faz isso é muito grande. Imagina que se a gente tem direito a receber 2 salários mínimos no benefício e a gente está recebendo um. Todo mês eu estou perdendo um salário mínimo. Se eu pago lá 300, R$ 500 para o advogado fazer a conta para mim e falar que tá, quanto que eu já não ganho só de saber que eu posso fazer esse pedido de revisão, né? E às vezes
esse pedido de revisão pode ser feito pelo próprio site do INSS. Você pode ir lá, ou ligar no 135, ou através do despachante, ou pelo site e pedir a revisão. Agora, deixa eu explicar, abrir agora um bom parênteses. Muitas vezes o INSS erra na nossa conta, mas ele não erra para menos, ele erra para mais. O INSS erra muito na conta, normalmente para menos. Eu tinha que ganhar 3 mil, estou ganhando 1.500. Mas, às vezes, ele erra para mais. Então, quando a gente vai lá sem consultar uma pessoa que entende de previdência e pede uma revisão, pode ser que diminua o valor, entendeu? Então, às vezes, você pagar lá R$ 500, R$ 600 para o advogado dar uma olhada, não é muito perto do que você pode perder se você der um clique sem pensar, sem ter certeza, entendeu? Então é importante sim que leve para alguém dar uma olhada aí no teu caso concreto, porque por mais palpite que você peça para um amigo advogado, se ele não olhar a documentação, se não jogar num plano de cálculo, ele vai dar uma resposta mais ou menos, uma resposta por alto. Não dá para a gente ter certeza sem fazer a conta, percebe? Então o risco de ter um erro é muito grande, tá? Seriam essas mesmo. O Chiquinho só agradece, tá? Muito bom. Então vamos lá, nós já estamos passando aqui do nosso, né? Já são 3h15, nós temos que ir até 3h30, não é isso, Érica? E isso fique à vontade para extrapolar um Então eu pouquinho vou o tempo. passar, ótimo, eu vou passar então mais um conteúdo sobre as incapacidades e depois eu abro para vocês colocarem dúvidas e também fico à disposição aí. No material tem o contato que vocês podem fazer conosco. Eu fico à disposição para receber outras dúvidas de vocês, tá bom? É, então vamos lá. O- eu acho que já deu para a gente entender a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por incapacidade, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Eu vou falar, às vezes, o nome antigo, porque está mais familiarizado, está mais na nossa cabeça. Então, na nossa cabeça era aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Auxílio-doença é para aquelas doenças que têm cura, que tem uma cura meio rápida, entre 1 e 24 meses, ou aposentadoria, que é quando extrapola, a doença é uma doença um pouco mais grave, vai demorar um pouco mais, ou a pessoa já é um pouco mais idosa, né? Passou dos 50, aí tá difícil de recuperar, demora mais. E aí é a aposentadoria. As duas, dos dois jeitos, a Previdência pode cessar o benefício, tanto no auxílio-doença quanto na aposentadoria. Então, a aposentadoria também não é sempre estável. Pode ter cassação de benefício de aposentadoria. Eu estava aposentado, não estou mais. A Previdência me chamou para uma perícia e nessa perícia constatou que eu estou bom, que eu estou boa. Eu posso eu mesma falar que eu estou boa e quero voltar a trabalhar. Por quê? Porque o salário do benefício da incapacidade é muito ruim. Então a gente quer voltar a trabalhar. Ninguém quer ficar doente, né, pessoal? A gente quer trabalhar. O trabalho normalmente é uma fonte de prazer quando a gente está com saúde. Por quê? Porque é lá que a gente ganha mais dinheiro, é lá que a gente se relaciona com amigos, né? É lá que a gente faz o tempo passar, que a gente se sente útil. Então, todo mundo quer trabalhar. Poucas pessoas eu encontro ao longo da minha vida, poucos clientes que me falaram, eu quero ficar em casa mesmo no sofá. As pessoas, inclusive, entram em depressão quando ficam fora do mercado de trabalho, porque perdem o núcleo de amizades, né? Aquelas comemorações, festinhas, e realmente a gente faz um vínculo de amizade. Então, a maioria das pessoas quer trabalhar. E a Previdência, o INSS, ele quer que a gente trabalhe, ele quer que a gente volte, né? Porque já pensou pagar benefício para todo mundo em casa? Então, quando a gente está se sentindo bem, muitas pessoas voltam para a Previdência e dizem: eu quero que cesse o meu benefício e eu quero voltar a trabalhar, tá? Então, o benefício ele não é permanente. A aposentadoria ela passa a ser permanente quando a gente passa dos 55 anos de idade e já está afastado há um período,
ou quando a gente chegar aos 60 anos, que a gente pode pedir a conversão em definitiva. Lembrando que quando a gente está aposentado por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez, o nosso vínculo lá com a empresa ainda está mantido. Então, o que que acontece? A gente não teve rescisória, a gente quer ganhar, pegar o dinheiro da nossa rescisória, né? Às vezes tem lá verbas importantes. Então, por isso, às vezes, a gente quer é, aposentar definitivamente para a gente conseguir pegar esse saldo rescisório e realmente cuidar da saúde e melhorar aí nosso tratamento com essa verba que passa a ser definitiva. Mas às vezes o INSS fala, não, eu vi aqui na perícia que você está bom, você vai voltar a trabalhar. E aí a gente tem que voltar a trabalhar compulsoriamente, sem querer, sem vontade própria, compulsório, tá bom? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes a gente fica afastado e começa a fazer as visitas aos médicos e não pede laudo, não guarda o receituário, não guarda os exames, e de repente a Previdência vem e chama para uma perícia e você não tem nada. Até você voltar lá no médico para pegar, passou a data da tua perícia e você pode perder o benefício por causa disso. Então, a dica é o seguinte: se você está afastado por doença, toda vez que você for no médico, você vai ter uma pasta lá na sua casa que você vai colocar todos os laudos, todos os pedidos de exame, todos os exames feitos, as receitas de remédio, porque às vezes nós tivemos um caso lá no escritório de um motorista de caminhão que ele estava com um problema muito severo na coluna, ele não aguentava de dor na coluna. E nós pedimos o afastamento dele, primeiro porque ele tinha um problema severo na coluna, mas também porque ele tinha que tomar um remédio de uso contínuo. O médico disse que ele não podia ficar sem aquele remédio. E aquele remédio dava sonolência, dava distração, o humor variava muito, né? Como um motorista pode estar com sonolência? Como um motorista pode estar com distração? Percebem? Então, não só a doença incapacita, mas o tratamento da doença também pode incapacitar. Aquela pessoa que às vezes ela não está com um quadro de não conseguir ficar em pé, mas o remédio que ela toma, ou os remédios, um entra em choque com o outro, eles incapacitam. Por quê? Porque eles dão esses efeitos aí que tiram a pessoa do mercado de trabalho e às vezes até da situação de autocuidado. A pessoa só dorme, a pessoa não faz comida, a pessoa não se alimenta, não bebe água, pronto, é incapacitante porque o remédio para tirar dor, por exemplo, ou para poupar uma inflamação, ele é um remédio que tem esses efeitos que atrapalham o trabalho ou a gestão da própria pessoa, tá certo? Por isso que eu falo que quando a gente está vivendo de benefício médico, a gente tem que ter uma pasta de documentos, toda vez que vai no médico, toda vez que vai na farmácia, põe lá dentro o exame, põe lá dentro o laudo, põe lá dentro o prontuário, o que você tiver de documento na mão, né? Para que você vá mantendo essa pasta atualizada, o tempo todo atualizada, tá certo? Quando a gente fala de um problema que pode ter nascido lá no trabalho, na forma como a gente prestou a nossa atividade laboral, nós temos que lembrar também que existe um órgão em todos os municípios que chama Sereste. Vocês já ouviram falar do Sereste? O Sereste ele é um órgão gratuito, viu, pessoal? A gente não paga nada para passar pelo Sereste. Que ele vai olhar a sua documentação médica, ele vai olhar a empresa para a qual você trabalha e ele vai fazer um relacionamento entre a tua doença e a atividade que você desempenha. E algumas vezes ele libera um laudo que é muito importante para nós advogados. Esse laudo é uma avaliação que diz o seguinte: essa doença que a pessoa tem
pode ter nascido no trabalho por causa do trabalho ou agravou, piorou por causa da forma como ele trabalha. Então, você imagina aqui, nossa colega, deixa eu lembrar o nome da nossa colega, Daisy, ela falou sobre doenças emocionais, depressão e tal. Vamos imaginar que uma pessoa que está em tratamento para depressão, ela vai para o trabalho, que é um trabalho que exige muito, muitas metas, muita imposição, os chefes são muito rigorosos, são muito grosseiros, a tua doença, você já tinha a doença, mas por conta do tipo de trabalho, da forma como você é o relacionamento dentro do trabalho, você tem um agravamento da tua doença. Isso aí, dependendo da área que você trabalha, o Sereste pode apurar e ele vai te dar um laudo dizendo, tem um dedo do trabalho aqui. Desculpa. Então, também é uma alternativa para você passar pelo Sereste, faz um agendamento pelo telefone, passa lá, pega esse laudo e guarda nessa pasta. Guarda nessa pasta. Quando você precisar fazer um pedido de benefício, você tem documentos suficientes de prova da tua doença, do agravamento dela, da incapacidade, da culpa da empresa no desenvolvimento ou no agravamento da tua doença, ou não. Ou o Celeste vai olhar para aquilo e vai falar: não, isso não tem nada a ver com o trabalho. E aí, pelo menos você tem um documento ali avaliado por mais uma pessoa. É gratuito, pessoal. Tem que fazer o uso desse sistema. E aí, eu quero falar para vocês, por fim, o material de vocês é bem longo, então vocês vão anotando aí depois as dúvidas e a gente pode ir depois conversando sobre isso em outras oportunidades ou por escrito. Tem aqui um lugar onde eu coloco algumas doenças que são doenças que elas são consideradas doenças graves. Elas quebram carência, a maioria delas dá isenção de imposto de renda para aposentado, é, e elas também é, tem o tribunal diz que algumas doenças, os tribunais, que não são essas, mas são equiparadas a essas, também podem ter os mesmos benefícios, tá? Então tá aqui a lista para vocês darem uma olhada: tuberculose, hanseníase, alienação mental, né? Esclerose múltipla, cegueira, o câncer, cardiopatia grave. Essa lista de doenças aqui, que são 15, elas podem proporcionar alguns benefícios em relação aos benefícios previdenciários médicos. Então, se o teu quadro tiver alguma dessas doenças aí inscritas, teu quadro médico, tiver inscrição nessas doenças, vocês vão poder pedir alguns benefícios lá no benefício de doença da Previdência, tá? A legislação, no finalzinho da nossa legislação, lá na Lei 8.213 de 91, que é a Lei dos Benefícios Previdenciários, e no decreto regulamentador, tem alguns anexos. Nesses anexos, se vocês tiverem paciência de dar uma procurada, eu acho que no decreto 3048 de 98, você vai lá no final, ele é enorme, você vai lá no final, tem alguns anexos. Esses anexos, eles falam das doenças. Sabe o que é a CID da doença? É o número correspondente à doença. É uma classificação da doença. Então, no nosso atestado médico, vai vir qual é a CID da nossa doença, o código da doença. O perito vai olhar ali, por aquela CID, ele vai relacionar qual doença você tem, tá? Essa CID da doença está lá no decreto 3048, e se vocês fuçarem bem lá, vocês vão ver que algumas atividades tem relação com a CID da doença. Como, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quem trabalha em bancos bancários, caixas de banco principalmente, tem LER-DORT. Então, se você tem LER, lesão por esforço repetitivo, e você é bancário, automaticamente vai ligar
uma coisa à outra. Se você for no Sereste, vai aparecer que a tua doença é em decorrência da atividade que você atua, tá bom? Então é importante que a gente tenha esses pequenos conhecimentos que, que parecem simples, mas fazem toda a diferença na hora de você ter um direito. Por quê? Porque se o Sereste falar que você tem uma doença que tem a ver com o trabalho, além do benefício previdenciário ser maior de dinheiro, é mais dinheiro do que seria, você tem direito a uma ação contra a empresa, certo? Então é importante você saber dos seus direitos. É importante você saber por que que você precisa montar essa pasta de documentos? Porque isso se traduz em benefícios melhores, mais dinheiro de benefício, o valor do benefício é maior, e se traduz a outros direitos. Inclusive, você pode ter uma estabilidade na empresa para a qual você trabalha, justamente porque você conseguiu relacionar a tua doença com a atividade, transformar aquele benefício comum em benefício acidentário, né? Que o valor é diferente, melhor, e pedir esse retroativo todo. Tá certo? Temos mais alguma pergunta aí? Porque eu estou encerrando aqui. Olha só, nós temos elogios aqui da Ana, ela diz parabéns pela aula, foi rica, esclarecedora, muito simpática, doutora, obrigada pelo tempo. E aqui a Daisy, ela coloca assim, funcionários municipais são proibidos de consultar no Sereste, né? Absurdo. Então, assim, só uma contribuição que eu achei bastante Sim. importante também. Eu não sei, Daisy, se existe essa proibição. Talvez a gente precisasse investigar, porque o Sereste ele é um programa mesmo para o trabalhador, entendeu? Então, eu acho que é inconstitucional qualquer tipo de proibição nesse sentido, né? Mas saindo daqui eu já vou até investigar. Sabe a última coisa que eu queria falar para vocês antes da gente encerrar a aula? Eu não sei se vocês já ouviram falar que pessoas que têm uma doença uma doença que exija colaboração de um terceiro, que são doenças gravíssimas, elas podem pedir um suplemento, um acréscimo de 25% no benefício de aposentadoria por incapacidade. Então vamos pensar, a pessoa ela tinha uma doença incapacitante. Ela foi aposentada por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Mas o quadro dela se agrava, ela fica, ó, aqui no material está escrito: cegueira total, perda de membros, paralisia de membros, doença mental grave. Então imagina que o Alzheimer avança a ponto de precisar de constantemente de uma pessoa ali tomando conta, é, ou doenças que exijam cuidados permanentes no leito. Essas todas, você pode pedir um suplemento, um acréscimo, e é um acréscimo bem gordo de 25% do valor do benefício, para completar esse valor e você poder, por exemplo, pagar uma pessoa para te ajudar em casa, certo? Então, é importante, pessoas que estão morando em lares de idosos podem pedir, se tiver necessidade desse suplemento. Pessoas, por exemplo, vocês que estão cuidando dos pais de vocês, ele é aposentado por incapacidade, você pode pedir um suplemento desse valor, né? Então é importante que vocês saibam, porque vocês podem divulgar esses direitos. Tem pessoas que não sabem que têm direito a 25% a mais do benefício, né? É uma grana preta. Dá para ajudar muito para comprar medicamento, por exemplo, para essa pessoa doente, né? Então, é importante que vocês atuem também divulgando direitos para as pessoas serem beneficiadas, porque nós todos deveríamos ser agentes de informação, né? Muitas pessoas podem estar vivendo de forma precária, podendo ter direito de benefício médico de qualquer tipo, podendo ter direito
a benefício indenizatório da empresa que causou a doença e não sabem, né? Então, eu acho que cada um de nós deve ser agente de divulgação de direitos. Por isso que eu sou a favor, inclusive, se me perguntarem, eu sou presidente de comissão da OAB, sempre estive inserida lá na OAB como presidente de uma das comissões, e eu sempre defendo essa autorização para os despachantes previdenciários trabalharem. Por quê? Porque é justo que as pessoas saibam dos seus direitos. Não tira o trabalho do advogado, porque o advogado faz a parte jurídica. E todos nós deveríamos ser agentes de informação, todos nós deveríamos ser despachantes de alguma informação, não é mesmo? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o mundo ficaria muito melhor se todo mundo tivesse acesso a informações gratuitas para saber o que eu tenho, o que eu não tenho de direito, independentemente de vocês procurarem a Simone como advogada ou a Maria, o João, o Pedro, qualquer advogado aí da tua cidade, não é mesmo? O importante é que a informação chegue para as pessoas e elas possam se socorrer dos seus direitos, mesmo que elas façam isso pelas próprias mãos. Liguem no 35 ou entrem no meu INSS e façam o pedido diretamente, independentemente de contratar um advogado. Tá certo, meus queridos? Então eu encerro, deixo agora uns minutinhos para vocês tirarem as últimas dúvidas e estaremos aí disponíveis no próximo mês com outro assunto e eu gostaria muito que todos vocês estivessem conosco, tá certo? Divulguem aí as informações dos cursos aqui da Escola do Legislativo e se tiverem mais dúvidas e quiserem entrar na próxima aula, me parece que 15/9 é a próxima. A gente vai falar de LOAS e eu aproveito alguns minutinhos finais e a gente pode tirar dúvidas dessa aula também, se for o caso. Ok, doutora. Enquanto eles fazem as perguntas, o Chiquinho aqui diz: parabéns, doutora, por tamanho conhecimento e obtê-lo através da senhora, parte desse notável conhecimento é uma honra, tá? A Daisy afirmou que sim, que existe essa. E agora fugiu a Proibição. palavra. Não Proibição, né? existe, não existe a permissão, isso, a proibição. Sim, existe. Ela já tentou e não conseguiu, pelo que ela Vamos colocou aqui. descobrir isso, Daisy. Coisa Tá. feia. Vamos Pois é, descobrir. isso mesmo. Aqui no chat do YouTube está o formulário de avaliação. É muito importante que seja preenchido, porque o certificado fica atrelado ao preenchimento desse formulário, tá? E é importante dizer. Primeiro que as pessoas que estiveram conosco lá naquele problema do som, todas voltaram conosco aqui, então realmente estavam interessadas na aula. Muito obrigada por isso, tá? Maravilha. E os benefícios assistenciais da LOAS, os benefícios para pessoas com deficiência e aposentadoria rural e híbrida já estão com as inscrições abertas lá no site. Fiquem à vontade para fazer. Mas além de preencher e ganhar o certificado, vai receber novamente o material que hoje foi enviado aos que se inscreveram. Quem está aqui conosco e não recebeu esse material, por favor, preencha o formulário e receberá, tá? Então, aqui a Deise fala muito obrigada, doutora, foi enriquecedor. O que podemos fazer, doutora, para não tomar mais o seu tempo, é, é que as pessoas que tiverem dúvida, tá aqui o WhatsApp da escola, fiquem à vontade para enviar e a gente reporta isso. Pode ser? Maravilha, maravilha. Eu quero Mas agradecer, então, a presença de todos vocês. Quero agradecer os elogios do Chiquinho e fico à disposição de todos vocês aí pelo WhatsApp da escola, acho que pelo próprio chat, né, ou YouTube. As dúvidas ficariam aí e aí vão ser todas transmitidas a mim e eu posso respondendo aí aos poucos. Eu vou respondendo todos vocês, tá certo? E espero todos vocês na próxima aula, viu? mais uma vez, muito obrigada e até dia 15 de setembro.